Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Amém. Senhor, purificai meu coração e os lábios, para que eu não siga dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho de hoje está em Mateus 9, de 9 a 13. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de imposto, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos, pecadores, foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e perguntou e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprenda, pois, o que significa eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos e sim pecadores. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra São Mateus, cobrador de imposto. Mateus era cobrador de imposto. Jesus, quando se manifestou a Israel, ele chamou pessoas de todos os níveis: cobrador de imposto, pescadores, médico, que era o caso de Lucas, daí por diante. Mateus era o homem que cobrava imposto ao povo para o rei, para o imperador César. E parece que, pela conversa, Mateus não era muito justo assim com o povo de Deus. Ele era tipo, explorava o pessoal da região, o povo que ele cobrava imposto. E não era bem visto por aqueles homens, por aquele povo, porque era um cobrador de imposto. É que muitas vezes o Evangelho fala, né? O cobrador de imposto não era bem visto, pelo que a gente vê, a narração no Evangelho não era muito bem visto pelo povo, não. Que era o caso de Mateus, era Judas Iscariotes, né? Era o pessoal que era meio excluído, porque cobrava injustamente também as coisas, faziam as coisas injustamente. Você veja que Jesus chama essas pessoas a ser seguidor dele. E Mateus foi chamado por Jesus: siga-me. E esse homem, que era rico, não era pobre, Mateus era um homem rico. Veja que ele fazia festa, convidava todos os cobradores de imposto para a casa dele. E não era um homem pobre, né? Ele era muito rico também. E ele deixou tudo e seguiu Jesus. A gente fica pensando, ele não fez como o homem, o rico, né? Que foi chamado por Jesus. Ficou triste, o jovem rico. Ele não agiu dessa maneira. O jovem rico foi chamado, Jesus mandou ele deixar tudo, seguir, ele não deixou, ele foi embora triste. Já Mateus
Foi interessante que ele largou tudo, a coleteria de imposto, largou tudo e seguiu. Mas Jesus foi viver uma vida de pobreza, simplicidade, seguindo o Mestre. E seguir Jesus é isso, não adianta você querer seguir Jesus, querer viver as delícias deste mundo, porque não vai conseguir. Seguir Jesus é deixar todos os males. Se for corrupto, deixa a corrupção. Se for ladrão também tem que deixar. Se for adúltero, tem que deixar o adultério. Se for fornicador, daí por diante. Para seguir Jesus tem que ser íntegro, viver uma vida íntegra diante de Deus e da sociedade. Por isso que a igreja, ela chama as pessoas, mas é aquela coisa, né? Chama qualquer um, só que quando abraçar o ministério tem que converter, tem que deixar a vida de pecado. O cidadão é chamado por Deus, não interessa se ele é pecador, público ou não, se ele é uma pessoa boa ou má, mas o problema é que daquele momento em diante que foi chamado para o ministério, tem que largar tudo, fazer que nem Mateus, largou tudo e seguiu a Jesus. E assim acontece com qualquer um de nós que for chamado para abraçar esse ministério de pregação da palavra de Deus, abraçar esse ministério de seguimento do ministério de Jesus, da vida religiosa, e precisa deixar a vida velha e viver uma vida nova, totalmente transformada, cheia do Espírito Santo. E assim acontecia com aqueles homens também, os apóstolos. Todos eles era meio complicado, mas quando abraçaram o Evangelho, foram mudando de vida e foram se transformando. E esses homens, eles tornaram-se pessoas totalmente transformadas, diferentes. Como uma casa velha que você pega toda destruída e você reforma e deixa nova. É assim que acontece com a vida de cada um de nós. E é chamado a esse ministério de pregação da palavra, de seguimento do Evangelho de Jesus Cristo. Já no jovem rico, ele não aderiu ao chamado de Jesus, ele caiu fora. Não quis, porque tinha que deixar tudo, a riqueza dele, para seguir. Ele não queria deixar a riqueza dele, porque ele era muito rico, segundo o Evangelho. O jovem rico era muito rico. Mateus também era rico. Só que Mateus entendeu muito bem o chamado de Jesus e abraçou. E aí esse homem se transformou numa santidade de pessoa. Com certeza hoje está no lado de Jesus Cristo, vivendo no reino de Deus, porque ele já foi para lá, está aguardando o dia da ressurreição. Porque o único ser humano que foi embora desse mundo para o outro, que está lá com o seu corpo, é Nossa Senhora. Jesus já nem me refiro a ele porque ele é Deus. Nossa Senhora era uma pessoa como nós aqui na Terra. Foi chamada por Jesus a abraçar esse mistério, essa causa. E ela está, com certeza. A igreja não nega isso. De corpo e alma no céu, porque ela não morreu. Nossa Senhora foi ao céu de corpo e alma. E o resto está esperando, como Mateus, todos aqueles que partiram desta vida na esperança da ressurreição. Então, meus irmãos e irmãs,
o Evangelho é isso, é uma transformação de vida, é viver uma vida nova, cheia de Deus, do Espírito Santo, e esperar este dia, o dia do chamado, que todos nós vamos escutar um dia. Deus vai nos convidar, nos chamar para o teu reino, para viver eternamente no teu reino. E nós precisamos estar pronto, preparado aqui nessa terra para atender esse chamado e participar deste banquete maravilhoso que é o reino de Deus. Então a gente precisa viver uma vida íntegra aqui na terra, dar ouvido a esse chamado de Deus para todos nós, vivermos uma vida de oração, uma vida íntegra diante de Deus, da sociedade, mudar de vida se estiver torto, direito, para viver de acordo com a vontade de Deus aqui na terra. Quando chegar no final, a gente tem o direito também de a herança que está lá preparada para nós. Do lado de lá, a dimensão espiritual. Que Deus nos dê força, sabedoria, muita alegria de viver o Evangelho de Jesus fielmente e com muita dedicação. Que o Espírito Santo nos ilumine nossos passos neste sábado, dia 21/9/2024. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.